e por ter participado dos seminários anteriores. Acho que a Auro participou de todos os seminários até agora. Então, obrigado de verdade. Então é isso, eu passo a palavra para você. Obrigado novamente. Obrigado, Rodrigo. Infelizmente eu não pude vir a todos, mas eu certamente participei. Acho que eu pude comparecer. Nem sempre eu pude vir, mas eu tenho adorado a série e eu queria parabenizar você e o Cláudio pela iniciativa e pela oportunidade. Me sinto muito honrado de estar entre os primeiros aqui desse projeto que eu espero continue. Bom, deixa eu começar com algumas observações de costume. Para início de conversa, eu vou me desculpar de antemão se eu tropeçar aqui e acolá no português. 20 anos no exterior deixam algumas sequelas. Uma das últimas vezes que eu tive no Brasil, alguém teve a ousadia de me dizer que para um gringo meu português era muito bom. Mas se me deixarem uma semana no Rio, eu começo a soltar meu irmão e outras gírias, é como se eu não tivesse saído de Ipanema. Mas de antemão, me desculpem. Dito isso, essa apresentação se baseia num projeto conjunto com o Grant Miller, que está na Universidade de Stanford, se não me engano, na Escola de Medicina, com a Cristine Valente, que está em Bristol. Eu devo acrescentar que muito do projeto se deve à iniciativa e aos contatos da Cristine. E é um projeto basicamente sobre expectativas. Muito do projeto lida com mensuração de expectativas. Eu vou ser mais preciso a respeito disso, de maneira que os slides se sucedam. E, basicamente, demanda por contraceptivos, ou contracepcionais. E num contexto de um país de renda baixa, Moçambique, na África. Então, deixa eu ver se eu consigo dar sequência aqui aos slides. Bom, para início de conversa aqui, eu vou começar com uma motivação, como é de costume. Se estima que mais ou menos um quarto de mulheres casadas em idade fértil em países de renda baixa expressam desejo de não engravidar, pelo menos nos próximos, digamos, 2 anos, mas ainda assim não usam quaisquer métodos contracepcionais. Isso na literatura em demografia diz respeito ao que eles chamam de necessidades não satisfeitas por planejamento familiar, ou unmet need for family planning. Okay? E, como resultado disso, por volta de 52 milhões de gravidezes não desejadas. Se por não desejadas nós entendemos as mulheres expressam o desejo de não engravidar e ainda assim não usam métodos contracepcionais, e outras consequências, como mortandade materna. Okay? Com isso de pano de fundo, você vê doadores e instituições internacionais dedicando somas não negligenciáveis de recursos para planejamento familiar. Então, esses números aí, por exemplo, vêm dessa referência do Groman em 2018. Antes de 2008, você tinha cerca de 400 milhões de dólares por ano, que mais que dobraram em 2013. Eu imagino que os números hoje em dia sejam similares, se não maiores. Ainda assim, a evidência sobre por que há essa necessidade não satisfeita não é muito sistemática. Eu acho que o item aqui, que little systematic evidence exists, é um pouco injusto. Há evidência, por exemplo, discordância entre marido e mulher é um elemento importante nessa equação, mas o que a gente quer fazer aqui é analisar uma outra dimensão dessa demanda não satisfeita, que quer dizer que se relaciona basicamente à percepção das potenciais usuárias desses métodos contracepcionais. Então, o que a gente vai fazer aqui é
basicamente olhar para dados coletados em Moçambique, onde métodos modernos contracepcionais foram por volta de 20% para 25% no começo dos anos 2000, até por volta de 5 anos atrás. Você teve um avanço no uso de métodos contracepcionais, mas não tão alto quanto o que talvez se gostaria. O que se sabe sobre essas necessidades não satisfeitas? Em geral, quando perguntadas a respeito da razão de não utilizarem métodos contracepcionais, custo tende a ser um motivo menor. Esse número de 10% no máximo aí vem desse estudo do SEG e coautores em 2016. E, em contraponto a isso, quando se começou a discutir políticas de planejamento familiar, sempre houve um esforço grande a respeito de melhorar o lado da oferta. Como economista, a gente sabe que o que você observa é basicamente um equilíbrio entre demanda e oferta. E esse artigo do Pritchett, em 94, faz esse ponto de uma maneira bem enfática, onde basicamente ele fala, olha, o que você vê em termos de fertilidade correlaciona muito fortemente com fertilidade desejada. Okay? Então, não é que essas pessoas não tenham necessariamente acesso a esses métodos, mas a demanda por ter mais ou menos filhos vai responder a outros fenômenos e não é necessariamente, aí a gente pode debater algo que você queira alterar ou interferir de maneira muito abusiva, né? Now, as 4 razões mais relatadas para essas demandas não satisfeitas são, primeiro, possibilidade de efeitos colaterais, a infrequência de atividade sexual, a oposição das pessoas em questão ao uso de métodos contracepcionais e, em certos casos, a amamentação. Já quando tem um filho, durante uns 6 meses, se ela estiver amamentando com frequência, ela basicamente não vai engravidar. Okay? Isso é conhecido, para vocês que não sabem, eu não sabia, a amenorreia lactacional. Há alguma evidência, e aqui são alguns das referências que creio eu são mais conhecidas em economia, esse paper da Nava Ashraf e coautoras, em 2014, onde elas examinam o papel do parceiro. A fertilidade desejada por maridos tende a ser maior na África do que pelas mulheres. Então, por exemplo, o que elas fazem aqui, elas fazem um experimento onde elas possibilitam, em um dos braços de tratamento, a mulher individualmente a ter acesso a injeções. E num outro braço, elas basicamente dão a possibilidade de ser feito em concordância com o marido. Elas veem que se a mulher pode tomar essa iniciativa, e injeção é algo que você consegue esconder com relativamente sucesso do seu parceiro, o aumento em termos de adoção de métodos contracepcionais, desse método em particular, e depois de fertilidade, é não trivial. Okay? Então, quer dizer, tem aí, obviamente, um papel importante a ser jogado pela interação entre marido e mulher, aí a barganha intradomiciliar, mas a gente quer, novamente, olhar para um aspecto ligeiramente diferente disso. O que nós vamos basicamente investigar aqui é as percepções subjetivas das mulheres a respeito da eficácia desses métodos disponíveis a elas. Okay? E, pelo que nós saibamos, essa é a primeira vez que se faz isso num contexto de um país em desenvolvimento de renda baixa. Especialmente com relação a métodos contracepcionais, o que a gente fez aqui foi feito em 1 ou 2 casos, mas em países desenvolvidos. Eu tenho referências para isso nos slides que seguem posteriormente.
Tendo esses dados em mão, e é muito importante que esses dados sejam coletados com um certo cuidado. É difícil você coletar dados sobre percepções probabilísticas, mas a gente usa basicamente o estado da arte nesse quesito. Tendo em mão, uma das coisas que nós fazemos é basicamente estimar um modelo muito simples de escolha, quebrar o suspense, que é basicamente um nested loaded. Talvez seja até simples demais, eu tenho algumas ideias em como torná-lo um pouco mais sofisticado, para explicar alguma das estimativas que nós encontramos, que eu particularmente não estou lá muito satisfeito. Em geral, estou satisfeito com as estimativas, mas tem outro aspecto aqui e acolá que eu acho que ainda pode ser melhorado. E também, além de usarmos esse modelo para exercícios que são comuns quando se estima um modelo estrutural, que é se eu modificar a percepção do indivíduo de certa maneira, o que acontece com o take-up de um método versus outro. Nós também temos um experimento informacional que basicamente deu informação para as mulheres na nossa amostra, ou pelo menos para uma parcela delas, sobre a probabilidade de elas engravidarem se não estiverem usando nenhum método contracepcional. E aí depois, em certo momento, na entrevista, o entrevistador pergunta não só, e agora, como é que você acha que seria a probabilidade de você engravidar sem usar nenhum método contracepcional, mas também pergunta sobre intenção de utilização de métodos contracepcionais. Você vê aí um efeito tanto nas crenças ou nas percepções, como também nas intenções de uso. E o que é interessante é que, confrontando o que é feito no experimento informacional com as estimativas que nós obtemos do modelo, pelo menos para uma das margens importantes aqui do exercício, o alinhamento entre modelo e experimento é bastante alto. Isso dá uma confiança maior nas estimativas que você tem o modelo, e aí você pode fazer experimentos dentro do teu modelo estimado que não foram feitos em campo. Então, esse é um aspecto interessante do trabalho, na minha opinião, também. Então, na verdade, isso aqui basicamente relata o que eu acabei de dizer para vocês. Uma das coisas que eu não mencionei aqui é relaxar, intervenções que relaxem restrições de oferta, pelo menos na nossa amostra e com o nosso modelo, não tendem a ter um efeito muito grande. Certamente não em comparação com o alinhamento entre as percepções de marido e mulher, ou com as percepções acerca da eficácia do método contracepcional para a mulher em questão. Ok? Tem uma pergunta do Cláudio. Oi, não, só para entender o caminho adiante, o experimento vai ser usado na estimação estrutural ou vão ser comparações? Vocês vão estimar momentos do experimento ou não? Não, nós vamos usar o experimento para validar o modelo. Então, o exercício aqui, para os que não conhecem esse tipo de exercício, é basicamente seguindo um paper de 2006 da Petra Todd, do Ken Wolpen, que o pessoal de desenvolvimento conhece bem. Um paper muito legal, recomendo a leitura aos que não conheçam, que eles basicamente estimam um modelo extremamente complicado no Progresso Oportunidades, ou que seja o nome daquele programa hoje em dia no México, e utilizam basicamente o programa para validar o modelo e aí ganhar confiança e começar a introduzir políticas alternativas dentro daquelas estimativas. Então, é basicamente nesse sentido. Então, é diferente do que talvez vocês possam imaginar, que pode ser também feito. Nesse mesmo contexto do Progresso, por exemplo, tem um paper do meu coautor e amigo e ex-colega Horácio Atanásio com Costas Meguir e Ana Santiago, em que eles utilizam o Progresso para estimar o modelo. Não é exatamente o que a gente vai fazer aqui, mas pode ser feito também. Ok. So, literatura anterior. Como eu havia dito, não há muito no sentido do que a gente está tentando investigar aqui na literatura, então não vou passar muito tempo. Se vocês estiverem interessados, eu recomendaria
essa survey aqui, essa resenha do meu coautor, que é muito boa, em 2016, do Brent Miller, que basicamente faz algo como uma meta-análise, não exatamente uma meta-análise, mas uma análise da literatura de políticas de planejamento familiar no mundo. Com relação à utilização de dados expectacionais ou probabilísticos ou de percepção, como os que nós vamos utilizar aqui, como eu disse, não há nada que nós saibamos no contexto de países em desenvolvimento. Há dois papers que olham para contextos de países desenvolvidos, a Adeline de Lavande, em 2008, que olha para a adoção de métodos contracepcionais nos Estados Unidos, se não me engano, utilizando alunos universitários, e esse paper da Nakamura, que olha para o Japão. Como eu já havia dito, há estudos muito bons a respeito do papel das preferências de fertilidade dos parceiros, e especialmente esse paper de 2014 da Nava Ashraf com autores, é um paper que vale a pena ler, é um paper bem legal. E talvez, assim, na periferia do que nós estejamos fazendo, tem um paper recente da Rachel Glenister, em 2019, em que eles olham para uma campanha de rádio promovendo o planejamento familiar em Burkina Faso, mas, novamente, também não olhando para o tipo de medidas que nós vamos obter em Moçambique, e olha para o efeito disso no uso de contracepcionais. Tem um estatístico famoso chamado Irving Good, que sempre começava o seminário dizendo que eu só vou focalizar aqui nos papers do Irving Good, que foram os papers que eu li com atenção. A coisa aqui é similar. O contexto aqui é Moçambique, um dos países mais pobres no mundo, apesar de taxas favoráveis de crescimento recentemente. A taxa de fertilidade total no Moçambique, para vocês terem uma ideia, em 2017 era um pouquinho maior do que 5 filhos. Okay? Então, o povo lá tem filho. Que é um decréscimo com relação a 96, mas um decréscimo não exatamente astronômico, quando a taxa de fertilidade total era de pouco menos de 6 filhos por pessoa, por casal. E o crescimento da prevalência de contracepcionais, a percepção geral é que tem sido menor do que poderia ser e ainda há, novamente, essas necessidades não satisfeitas que permanecem como uma incógnita. A área de estudo é basicamente no sul de Moçambique, na cidade de Maputo, na província de Maputo e na província de Gaza. Esses três aí ficam no sul do país. Eu tenho um mapa aqui para ilustrar isso. Então, a nossa análise está aqui ao sul do Moçambique, província de Maputo, Gaza e cidade de Maputo. Okay? Algumas diferenças entre essas regiões. Você pode ver aqui, por exemplo, métodos contracepcionais tendem a ser mais prevalentes ao sul. Essa área sul do Moçambique tende a ser mais cristã, mais católica. Ao norte você vai encontrar mais muçulmanos, mas ainda assim com uma prevalência de métodos contracepcionais por volta de 40%, você tem ainda uma estimativa razoavelmente grande dessas necessidades não satisfeitas por província. Novamente, são mulheres que declaram não querer engravidar no futuro próximo, mas que ainda assim não usam métodos contracepcionais. A história aqui é que nós fomos, quer dizer, a Cristine foi ao Moçambique no começo de 2018. Nós recrutamos pouco mais de 600 mulheres em idade reprodutiva que declaravam não querer engravidar. Então, essas mulheres basicamente já declaravam, tipo, um quesito para entrar na nossa amostra aqui, elas declaravam não querer engravidar, pelo menos nos próximos 2 anos. Okay? Nessa amostra, nós coletamos dados a respeito de background socioeconômico e demográfico e também sobre expectativas subjetivas com relação à contracepção e métodos contracepcionais. Eu vou dar um pouquinho mais de detalhes daqui a pouco.
em 2 itens. Basicamente, o que nós fazemos é perguntar para essas pessoas, utilizando assistência de visual aids, assistências visuais, probabilidades. Você nunca dizer que você está perguntando uma probabilidade, ok? Então, basicamente, uma pergunta, imagine que você não está usando nenhum método contracepcional, qual é a probabilidade de você engravidar nos próximos 2 meses? Isso é feito basicamente utilizando unidades que correspondem a 5 pontos percentuais. Então, é basicamente um copo de feijão com 20 feijões, e as mulheres colocam lá tantos feijões quanto elas acham seja a possibilidade delas engravidarem ou do evento que está se perguntar aconteça. Então, isso daí é basicamente o que é feito nesse contexto. Eu tive a oportunidade de trabalhar com dados similares, onde a gente estava juntamente com a Petra Todd e o Bill Shapiro do Banco Mundial, olhando para comportamento de risco e a probabilidade que a pessoa se achava HIV positivo. É basicamente a mesma história. Você tinha uma tigelinha de feijão e a pessoa botava tantos feijões quanto ela achava era proporcional aí à probabilidade dela ser HIV positivo. Se você é como eu era há um tempo atrás, você chega nesse tipo de dado com com certo ceticismo. Eu, quando era menino bobinho, aprendendo economia, aquele negócio, se não é preferência revelada, não vale nada. Por incrível que pareça, esse tipo de pergunta tem muita informação. Você tem que ser cuidadoso quando você lida com isso, mas ainda assim é algo que não é vácuo, não é vazio de informação. Por exemplo, nessa história do Malawi, onde a gente estava olhando para HIV positivo, se você pegava o número de feijões lá, tomava uma média, dava por volta de 12%, que era na mosca a prevalência nacional de HIV no Malawi. Okay? Então, hoje em dia, você vê esse tipo de dados sendo coletados com firma. John Van Rienan e o Nick Bloom têm coletado isso nos Estados Unidos e no Reino Unido. O Fed de Nova York tem coletado isso sobre pessoas normais na rua, sobre expectativas econômicas. Então, é algo que é interessante. Eu não sei se tem muito desse tipo de coisa sendo feita no Brasil. Seria interessante ver esse tipo de maquinária sendo aplicada no contexto brasileiro. Em geral, o que você fala é você dá um treinamento inicial para essas pessoas para saberem que se elas têm alguma noção básica de probabilidade. Então, por exemplo, pergunta-se qual é a probabilidade que você vai no mercado na próxima semana ou no próximo mês. Então, se a pessoa fala que a probabilidade é menor de ir no próximo mês que na próxima semana, tem uma coisa errada aí com a maneira como essa pessoa está processando a informação. A gente faz isso também. Rodrigo, diga. Tem uma pergunta do Natan. Oi, Auro, isso é uma pergunta para entender um pouco melhor essa coleta de dados. Então, quando você faz essa pergunta, você só observa uma resposta, diga, sei lá, metade dos feijões ou 70% dos feijões, ou você observa, digamos, uma distribuição com uma incerteza? Digo, coloca 10 feijões no 50%, 5 feijões no 45%, alguma coisa com uma dispersão também? Não, aqui a gente está basicamente olhando para eventos binários. O que a gente vai perguntar aqui é basicamente engravidar, não engravidar, ter efeito colateral, ter não efeito colateral. Então, é basicamente uma proporção. Se você está perguntando a respeito de, digamos, renda, isso é feito em vários outros contextos, aí você pode basicamente montar um histograma subjetivo. Mas não é algo que a gente faz aqui. Então, aqui é bem mais simples do que... Eu entendi que é binário, mas estava pensando só, e talvez, eu não tenho muita certeza do ambiente, se é necessário ou não, mas eu estava só pensando se alguém que tem 2 pessoas que respondem, digamos, 30%, mas uma respondeu sem muita certeza, diz, tem que responder algo, essa é, vamos dizer, a moda da minha distribuição. O outro tinha muita certeza. Não vai ter muito como isso importa, vai ter como diferenciar. Importa, mas a gente não vai levar em conta. Tá bom, sem problemas. Em geral, você gostaria também de quantificar quão certa a pessoa está, quão calibrada ela é, ou quão certa ela está a respeito dessa resposta que ela deu. Né?
a percepção aqui de nós, das pessoas que estavam rodando a pesquisa, é que estender o instrumento o questionário para incluir esse tipo de coisa traria outros problemas que nós não queríamos lidar nesse momento. Mas isso daí também é possível. Sem problema. Obrigado. Com variáveis contínuas é mais fácil você olhar isso. Tem muitas coisas que acontecem nesse tipo de coisa, por exemplo, muita gente coloca 50%, como você falou, ou 0% ou 100%. Então, é sempre algo que você tem que olhar para ver se tem alguma acumulação aí no meio ou nas pontas. Mas espero que esteja mais claro. Então, é basicamente isso que a gente faz. Você pega o feijão. Na verdade, o que as pessoas tinham era uma régua de papel na frente, numa cartolina, e aí elas colocavam um feijão em cada casinha dessa cartolina para indicar a percepção probabilística que elas tinham desse evento particular. Para todos os métodos, inclusive a utilização de nenhum método, nós pegamos probabilidades subjetivas que casam com os fatores principais por trás da demanda por esses métodos. Okay? Então, a gente pegou basicamente a probabilidade da pessoa ficar grávida em 12 meses, ter náusea, dor de cabeça, algum outro efeito colateral, probabilidade de o método ser aprovado pelo parceiro, probabilidade de você pegar uma doença sexualmente transmissível em 12 meses, ter alguma irregularidade menstrual, alteração de libido, e etc. Você tem uma ideia, basicamente, das coisas que nós pescamos por aqui. Nós também obtivemos com eles algumas medidas de custos esperados monetários. Custos diretos, quanto é que vai custar uma pílula, uma injeção, um implante, e também custos indiretos que envolveriam, por exemplo, custo de transporte, ou etc. Para a pessoa ir à clínica ou à farmácia e comprar o dispositivo contracepcional. Nós começamos com 651 mulheres, a gente basicamente dropa algumas dessas pessoas, ou porque elas estavam esterilizadas, ou porque se consideravam inférteis, ou estavam usando algum método que não era o método modal aqui, que é usado em Moçambique, por exemplo, DIU ou algum método tradicional, como abstinência esporádica, por exemplo. Então, a nossa amostra cai de 650 para 580 e poucos. Isso aqui é basicamente um sumário dos dados. Você tem uma distribuição de mulheres entre 18 e 50 anos. Em média, elas têm 2,6 filhos. Você tem, basicamente, uma proporção um pouquinho maior do que é usual nessa faixa etária, digamos, em Moçambique, em termos de ter alguma escolaridade secundária. Você vê que está basicamente distribuído entre as 3 províncias que nós estamos focando, um pouco menos na cidade de Maputo, e você vê que 30% dos parceiros querem mais filhos do que essas meninas, do que essas mulheres. Okay? Se você comparar isso com outras bases de dados, para ver quão representativo a nossa amostra nessa coluna do meio a gente pega basicamente as 3 províncias que a gente está focando, isso vem do AIDS Indicator Survey, eu acho, em 2015. Então você vê que a gente tem uma amostra que é um pouco mais jovem, talvez um pouco mais educada e com um pouco menos de filho, porque é mais jovem, ok? E aí você vê uma distribuição entre os métodos contracepcionais que a gente foca aqui. Um método é nenhum método, então basicamente 30% das mulheres não estão usando nenhum método, 30% estão usando injeções, 20% pílulas, uns 11% implantes, e 10% preservativo masculino. Okay? Então, um pouquinho mais de implante, um pouquinho mais de preservativo masculino, mais ou menos a mesma coisa de pílula, e um pouquinho mais de injeções e um pouquinho menos de mulheres não usando nenhum método contracepcional. Se nós formos comparar com essa outra pesquisa de 2015. Então, como eu disse, é de costume nessa história você coletar os dados e
tentar certificar que as pessoas tenham um entendimento básico, intuitivo de probabilidade. Então, o que a gente perguntou aqui foi basicamente com relação a se a pessoa vai ao mercado nos próximos 2 dias versus as próximas 2 semanas. Okay? Quando nós perguntamos isso, um pouco menos de 8% das pessoas davam uma resposta inconsistente, então elas iam nos próximos 2 dias com uma frequência maior do que nas próximas 2 semanas. Aí o que acontecia? O entrevistador ele falava para a pessoa: tem alguma coisa estranha aí, e aí dava a oportunidade da pessoa responder de novo. Ainda 5% das pessoas teimavam e diziam que não, nas próximas 2 semanas eu vou menos do que nos próximos 2 dias. Então, o que a gente faz depois, a gente inclui essas pessoas, mas a gente tira esses indivíduos para ver robustez nos nossos resultados. E outra coisa que nós perguntamos também foi a respeito da probabilidade de chuva entre outubro e janeiro, ok? Para ver se as pessoas estavam bem calibradas. Isso daqui é basicamente a distribuição da diferença. Essa linha aqui, você pode ver o meu cursor, é basicamente a média entre 2009 e 2018. Então, você vê que isso aqui é uma normal fitada na distribuição. Você vê que basicamente elas pegam a média bem certinha. Essas são coisas que são salientes e visíveis, as pessoas tendem a ser surpreendentemente bem calibradas. Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais interessante. Nós perguntamos, como eu mencionei, a respeito da percepção dessas mulheres com relação à eficácia e às características dos métodos contraceptivos. Então, por exemplo, quando a gente começa com preservativo masculino, em média, elas vão dizer que há uma chance de 17% delas engravidarem em 2 meses. Eu tenho uma tabela que vem no slide seguinte, se você da Organização Mundial de Saúde, o número reportado lá é 18%. Então, você vê que elas estão relativamente calibradas, pelo menos em média, pelo menos com essa tabela. Dependendo da fonte que você vai encontrar um número um pouco menor, mas elas estão relativamente bem calibradas com relação a preservativo masculino. A probabilidade de você engravidar com um implante, uma injeção ou a pílula é bem maior do que as estimativas objetivas que você observa. Então, nessa tabela que eu vou mostrar, você vê que a probabilidade de você engravidar com um implante é 0,5%. O implante, basicamente, o médico vai e coloca um implante debaixo da pele, que acho que dura por volta de 3 anos. Então, é basicamente tiro e queda para prevenir gravidez. A injeção é a cada 3 meses e acho que a probabilidade é menos de 10%. Acho que é, se não me engano, 6%. Elas, na média, acham que vão engravidar com probabilidade de 20%, e a pílula também é menos de 10%. Elas acham que vão engravidar com mais de 1/3 de probabilidade. Então, uma das coisas a se notar aqui é que elas são basicamente pessimistas com relação à possibilidade, à eficácia de métodos hormonais de contracepção. Okay? Se elas não estiverem usando nenhum método, a estimativa que nós usamos para nos balizarmos, dentro dessa tabela que eu vou mostrar rapidamente, já que eu estou dando os números todos no próximo slide, é um pouco mais de 80%. Então, elas estão quase ali, mas também um pouco mais otimistas do que as estatísticas sugeririam. Obviamente que aqueles números não são condicionais, e pode haver diferenças pessoais aqui que a gente não está levando em conta. As outras coisas a se notar aqui é que a probabilidade de você contrair uma doença sexualmente transmissível, elas parecem bastante cientes que preservativo masculino, só preservativo masculino provê alguma defesa com relação a isso. Se você vê a probabilidade delas, elas atribuem a contrair uma doença sexualmente transmissível com os outros métodos, não é exatamente 100%, mas é bastante alta. E também parecem bastante cientes de que se você descontinuar o método contraceptivo, você basicamente tem algo relativamente similar ao que você
teria se você não estivesse usando nenhum outro método, que é por volta de 70 e tantos %. Com alguma variação aqui e acolá. Então, aqui é a tabela que eu mencionei. Se você estiver interessado nesses números todos, tem muito mais do que os métodos que a gente está contemplando aqui. Manda um e-mail, eu te mando a referência. Isso aqui são expectativas que nós obtemos com relação ao custo desses métodos. Okay? Então, o custo aqui é basicamente na unidade monetária de Moçambique, que é o metical, então são em meticais. Então, você vê que o custo você provavelmente não tem ideia nenhuma do que significa 22 meticais, mas é bastante baixo. E os custos aqui indiretos que se relacionam com custos a ter acesso à clínica e tudo mais, se você for obter isso de forma privada, também muitos desses são providos publicamente, também vão em linha com o que você esperaria. Por exemplo, injeções são um pouco mais caras do que preservativos masculinos. E também a probabilidade de você obter isso com um certo imediatismo, você vê também que a coisa que é relativamente em linha com o que você esperaria. Por exemplo, quase com certeza você vai obter um preservativo masculino de forma relativamente mais garantida. Okay? Características desses métodos contraceptivos ou contracepcionais. Aqui, novamente, é interessante que você vê que, basicamente, preservativo masculino não vai provocar dor de cabeça ou irregularidade menstrual, mas pode ter algum efeito sobre libido, etc. E tal. É difícil você bater esses números com relação aos outros métodos contracepcionais contra algo objetivo, mas nós comparamos isso, por exemplo, as indicações do NHS aqui no Reino Unido, o SUS do Reino Unido, e o que eles falam, por exemplo, é muito comum você ter esse tipo de efeito colateral, e eles parecem mais ou menos em linha. Okay? Deixa eu mencionar outra coisa também, que talvez eu acho que eu não tenha posto nos slides. A maneira como isso daí foi feita, o entrevistador lhe perguntou às mulheres inicialmente quais são os métodos contracepcionais que elas conheciam. Então, elas basicamente davam uma lista dos métodos contracepcionais que elas conheciam e eles perguntavam sobre as características desses métodos. Então, por isso que você vê alguma variação aqui na amostra de método para método. E, obviamente, tem algumas coisas que as pessoas não respondiam. Outra coisa que nós perguntamos é basicamente a aprovação de parceiro, que eu acho que é o mais importante aqui, mas também dos pais, pessoas da mesma religião, amigos, e também a probabilidade de você esconder isso do seu parceiro. Okay? Algumas coisas aqui que não parecem muito significativas. Tipo, esses números para não método eu não entendo muito bem, para ser sincero, mas é interessante que você vê aqui a probabilidade de partner approval sendo relativamente baixa para os métodos em geral. O fato de ser baixa para não método é algo que, novamente, a gente não entende muito bem e prefere não dar muita significância a isso. O que acontece, que é interessante, é que para indivíduos cujo parceiro quer ter mais filhos do que aquela mulher, as probabilidades de partner approval para métodos contracepcionais também são mais baixas que o que você esperaria. Okay? Então, quer dizer, tem alguma informação aí. E, novamente, a probabilidade de você esconder isso do seu parceiro também faz sentido. Por exemplo, injeção é um método que as pessoas tendem a ver como relativamente fácil de você esconder do parceiro, ou que tem a maior probabilidade aqui de você esconder do parceiro. Preservativo masculino, praticamente zero probabilidade. Okay? Então, basicamente um sumário aqui dos dados. Essas percepções são plausíveis, okay? Mas as mulheres elas subestimam o risco de ficarem grávidas se não usarem nenhum método contracepcional e tendem a sobreestimar
a probabilidade de ficarem grávidas usando métodos hormonais. Okay? Aqueles custos que eu mostrei para você, elas são por volta de 1% do PIB per capita, então é relativamente baixo. Okay? E a aprovação por outros é não muito alta também. O que a gente vai fazer com esses dados? O que nós vamos fazer é basicamente fitar um modelo de escolha, que é um modelo relativamente simples de escolha, que leva em conta as características da alternativa que elas estão escolhendo, e as características dessas alternativas vão ser basicamente a probabilidade de você ter um efeito colateral, custo, etc. E tal. Okay. Então, como um passo preliminar aqui, você pode ver, por exemplo, aqui nesse painel, que as mulheres que estão usando injeções, pílulas, implantes ou preservativo masculino, elas vão, em média, dar uma probabilidade maior de aprovação para aquele método contracepcional. Então, por exemplo, se a mulher está usando preservativo masculino, a aprovação pelo parceiro é 70%, que é maior do que nos outros métodos. Mesma coisa ocorre para implante, pílula e injeção, não necessariamente para o método. Elas tendem a não escolher o método que vai minimizar a probabilidade de engravidar. Okay? Então, por exemplo, as mulheres que não estão utilizando nenhum método contracepcional, elas vão dar uma probabilidade de 71% de engravidar, e, obviamente, a probabilidade é menor para os outros métodos, mas, por exemplo, se nós pegarmos aqui as mulheres que estão usando injeções, a probabilidade de engravidar é menor para o preservativo masculino. Então, é basicamente uma combinação de várias características que vai guiar aí a escolha do método contracepcional. Uma coisa, talvez, a se notar aqui é que as mulheres que não estão utilizando nenhum método, elas têm basicamente uma probabilidade de 71% de engravidar na cabeça delas. A probabilidade menor do que a probabilidade de engravidar sem método, que é reportada por todas as outras mulheres que estão usando algum método contracepcional na nossa amostra. Então, esse é o modelo. Modelo belezinha, modelo amigável. É um modelo de escolha discreta. Então, ela está basicamente escolhendo um método, M, que maximiza a utilidade desse indivíduo, e é basicamente um modelo Additive Random Utility Model, modelo de utilidade aditiva estocástica, em que basicamente ela vai levar em conta a utilidade da opção M. Isso aqui é basicamente um evento EJ, que vai ser algo como engravidar nos próximos 2 meses, contrair uma doença sexualmente transmissível, ter algum efeito colateral contra a probabilidade disso acontecer com aquele método, características daquela pessoa em particular, ou do casal, e o custo. Okay? Então, é um modelo convencional, não muito complicado. Se nós utilizarmos, então, novamente, só para ter certeza aqui, esses EJ são basicamente esses eventos aqui. Probabilidade de ficar grávida nos próximos 2 meses, ter náusea ou dor de cabeça com aquele método, ter algum outro efeito colateral, probabilidade de ficar grávida ao descontinuar o método, etc, etc, etc. Para os quais nós vamos obter probabilidades subjetivas para esses eventos. Áureo, Oi. tem uma pergunta do Cláudio. Áureo, só curiosidade, perguntinha rapidinho, um esclarecimento. Você não falou nada sobre a característica de quantos filhos a mulher tem, no sentido de que você pode imaginar que algum learning existe, né? Se a mulher tomou uma decisão errada e ela já tem filho, ela vai aprender no futuro sobre isso. Vocês vão estimar isso? Vai ter algum tipo de heterogeneidade onde isso importe? Não, nós não estamos usando isso.
provavelmente é algo que a gente pode usar, porque nós temos informação sobre os filhos que elas têm, né? O número de filhos. Se não me engano, a gente não controla para isso, mas a gente deve controlar, que é algo que eu não me lembro, mas se não estamos controlando, é fácil de incorporar de alguma maneira. Talvez não da maneira ideal. O que nós possibilitamos aqui é que a utilidade que a pessoa tenha com relação a um determinado evento, ou desutilidade, ter náusea, ou dor de cabeça, ou etc., dependa das características daquela pessoa. Então, isso daqui vai ser basicamente o que nós usamos, é algo do gênero, a probabilidade de você engravidar se for o evento é J. Então, a gente vai poder interagir isso com o fato da pessoa quer parar de ter filho ou quer só espaçar. E eu acho que nós também interagimos um deles com a aprovação do parceiro, que é a probabilidade de você esconder o método do parceiro. A gente interage isso com o desejo de fertilidade do parceiro, por exemplo. Mas não poderíamos fazer isso também com filhos. Certamente podemos introduzir aqui ou para algum evento por aqui. Mas nessa interação nós não fazemos. Se nós introduzimos aqui, nessa segunda parte, onde você vai ter uma preferência pelo método M, que varia de método para método, mas de acordo com o número de filhos que você tem. Eu acho que nós controlamos por isso, mas é só dessa maneira. Nós não utilizamos o número de filhos de maneira mais sofisticada, não. Mas talvez tenha alguma coisa que nós possamos fazer. Olha. Anotei. Obrigado. O Cláudio está com a mão levantada ainda. Eu acho que eu estou quase no final do meu tempo e eu acho que eu não falei o que deveria. Então, deixa eu correr aqui. Basicamente, você manusear ou manipular esse negócio, você vai... Só um minuto que eu acho que o Cláudio está querendo falar algo ainda. Ele está com a mão levantada ainda. Não, já foi. Eu que apertei aqui rápido. Beleza. Perdão. Então, deixa eu... Se você manipular isso daí, você vai, obviamente, pegar a probabilidade de escolha de um determinado método em relação aos outros, como função dos parâmetros do modelo. Se esse epsilon aqui é uma variável de valor extremo, como é usual, você basicamente tem um loaded, que nós achamos ser um pouco complicado por limitações como independência de alternativas relevantes. O problema do ônibus vermelho e o ônibus azul, só que o ônibus vermelho e o ônibus azul aqui são os métodos contraceptivos hormonais, implante ou injeção. Então, o que nós fazemos aqui é basicamente utilizar um nested loaded, onde a pessoa primeiramente escolhe, não vou usar nenhum método, vou usar um método hormonal, vou usar um preservativo masculino, e tendo escolhido o método hormonal, você escolhe injeção, pílula ou implante. Okay? Isso basicamente é a narrativa, mas o que acontece é que aqueles épsilons para injeção, pílula e implante, eles são correlacionados. Se eu tenho muita utilidade para usar pílula, provavelmente minha utilidade para usar implante vai ser maior também. Identificação é usual, então eu vou aumentar aqui. Heterogeneidade em preferência, como eu já havia mencionado para o Cláudio, a gente utiliza de maneira um pouco limitada naquela diferença da utilidade para cada evento, dependendo, por exemplo, se é engravidar, se a intenção da pessoa é espaçar o número de filhos ou limitar. E, novamente, a gente utiliza com relação à possibilidade de esconder o método. Não sei muito o que falar sobre isso aqui, mas o que são as estimativas? Nós basicamente estimamos com todos os indivíduos, nós retiramos opções para que a pessoa respondeu menos de um determinado número de questões, que provavelmente daí não estava no conjunto de escolha daquela pessoa. Tiramos aquelas moças que deram respostas inconsistentes. Aqui, quando você tem alguma omissão, a gente coloca para 0. Aqui, basicamente, a gente não faz isso. Então, a gente está basicamente olhando para robustez com relação a isso. E nessa última coluna aqui, 5 e 6,
não importa muito. Nessa última coluna, o que nós estamos fazendo aqui é basicamente condicionando em quão fértil a pessoa se acha ou quão exposta a uma doença sexualmente transmissível. A gente condiciona, um dos controles que nós usamos é basicamente a probabilidade da mulher engravidar se não estiver usando nenhum método e a probabilidade dela contrair uma doença sexualmente transmissível se não estiver usando nenhum método. Então, coisas a se notar aqui, quer dizer, elas dão algum valor aqui aos efeitos colaterais, como é de se esperar. O fato do parceiro aprovar é significante estatisticamente, mas também economicamente. Se o parceiro quer o mesmo número de filhos, a probabilidade de você escolher um método que você possa esconder com mais facilidade diminui, que faz sentido também. Okay? Os custos não parecem fazer muita diferença. Os custos indiretos têm alguma diferença, mais pequena. Uma coisa a se notar aqui, que é um negócio meio estranho, é que o custo direto ele tende a ser positivamente associado à escolha de determinado método contraceptivo. A razão por que isso acontece, a nossa especulação é que há alguma característica não observada que a gente não está podendo controlar, que provavelmente quão limpa a clínica o acesso aos médicos, ou alguma característica de qualidade que nós não estamos controlando perfeitamente. Uma das maneiras como eu estou pensando em alterar esse modelo é basicamente, não tem renda, como você viu, não tem papel nenhum no que está ocorrendo aqui. Se entrar linear, eles cancelam quando estiver confrontando uma alternativa contra a outra. Em organização industrial, a maneira de você introduzir a renda usando uma função de utilidade um pouco diferente. Então, uma das coisas que eu tenho pensado é como introduzir renda aqui. O custo desses métodos contracepcionais é muito baixo com relação à renda per capita, mas mesmo assim isso pode fazer alguma diferença, não só porque talvez diretamente há algum efeito renda, mas também porque a renda pode pescar alguma correlação aí, por exemplo, com a clínica que a pessoa pode frequentar e etc. E tal. Eu já vi pessoas usando esse tipo de coisa, permitindo efeito renda, até quando eles estão estimando demanda por margarina. Então, se funciona para margarina, talvez funcione para método contracepcional também. Em termos de, obviamente, coisas que são invariantes ao método, o fato do parceiro querer mais filhos, basicamente, vai levar a pessoa a escolher não método com mais frequência. Isso aqui, não método contra usar um método hormonal. E se você quiser limitar, você vai escolher isso com menor probabilidade. Okay? Então, a gente faz isso. Tem tabelas e tabelas desse gênero no paper, se você estiver interessado. Isso daqui são basicamente efeitos médios parciais. Ler coeficiente já é complicado. No nested load, mais complicado ainda. Então, aqui a gente tem basicamente, se eu aumentar a probabilidade, digamos, de você ficar grávida sem contraceptivo, qual é o efeito na probabilidade de você não escolher o método? Então, se você aumentar em 5%, a probabilidade de você escolher não método cai por 1%. E a probabilidade de você escolher injeção aumenta 0,5%. Então, você pode fazer esse tipo de análise aqui também. Fica um pouquinho mais fácil de ler as estimativas. Nos contrafactuais, como eu disse, a gente pode fazer vários contrafactuais. Uma das coisas que nós fazemos é basicamente aumentar a probabilidade de ficar grávida, se não me engano, sem nenhum contraceptivo em 25 pontos percentuais. Isso vai diminuir a probabilidade que a pessoa não escolha no método. E a gente aumenta para as pessoas que acham que vão ficar grávidas com uma probabilidade menor que 85%, que é o baseline da Organização Mundial de Saúde. A gente também pode olhar para o aumento da probabilidade de aprovação do parceiro por 25 pontos percentuais. Novamente, isso vai levar as pessoas a usar contraceptivos com maior probabilidade. Se você retirar efeitos colaterais ou retirar os custos, você tem um efeito muito menor. Isso aqui é basicamente a mensagem que eu gostaria de dar. E, obviamente, uma das coisas que tem um efeito considerável aqui é alinhar preferências de fertilidade entre marido e mulher.
como já foi detectado na literatura anteriormente. Então, olhar para essas coisas em conjunto talvez seja algo a se fazer, até porque alinhar preferências talvez seja um pouquinho mais difícil do que dar informação sobre a probabilidade de ficar grávida sem contracepcional diretamente para a mulher. Talvez seja uma intervenção de menor custo. Então, rapidamente aqui, o que nós fazemos, como eu já mencionei, é que a gente dá informação sobre a probabilidade da mulher ficar grávida sem nenhum contracepcional. E aí perguntamos o que acontece para uma pessoa em geral ou, novamente, o que acontece para você. A gente vê se as expectativas dela se realinham. Então, basicamente o que esse slide está a dizer aqui. O que acontece é que para as mulheres que estão recebendo a informação, a gente faz isso para metade das mulheres, a média de feijões antes, então, quer dizer, um feijão aqui é 5%, ok? Era 15 e sobe para 16,6. A Organização Mundial da Saúde diz para elas que elas têm que colocar 17 feijões. Okay? Então, há um aumento da probabilidade delas dizerem que vão ficar grávidas se não utilizarem nenhum contraceptivo. Se a gente olhar só para as mulheres que estavam subreportando, elas estavam reportando um pouco mais de 11 feijões antes e agora reportam quase 16. Então, o aumento é muito mais significativo. Okay? E para as mulheres usando contraceptivo, você também tem uma variação considerável. Uma das coisas que você pode ficar preocupado, será que a pessoa está querendo agradar o entrevistador e etc. e tal? Nós olhamos para isso com bastante cuidado. Uma das coisas que nós fazemos é, não só nós perguntamos com relação à probabilidade da pessoa engravidar, mas também com as intenções futuras de uso contracepcional. Então, você vê uma modificação na intenção de uso, que é sugestivo de que isso tem algum movimento ali nas crenças da pessoa, e a gente separa também o efeito da probabilidade inicial e da mudança de probabilidade para ver se elas têm o mesmo efeito na intenção futura, e a gente basicamente tem um efeito similar para as mulheres que revisaram a probabilidade de ficar grávida sem nenhum contracepcional para cima. As mulheres que revisaram para baixo não tem efeito nenhum. Faz sentido. Eu já estourei meu tempo, mas uma das coisas que eu queria mencionar é que nós podemos, obviamente, replicar esse experimento nas nossas estimativas. Então, a gente pode ver qual é a probabilidade, o aumento na probabilidade de uso para as mulheres que revisam a probabilidade para cima, que se você fizer isso com um modelo, a nossa última especificação daquelas colunas que eu te mostrei, você tem um aumento de 4,8%. No experimento, o aumento foi de 4,4%. Então, a revisão é bastante alinhada com o que o experimento sugere, que é algo que, para te ser sincero, eu fiquei bastante surpreso, mas também bastante feliz. Anyway, eu acho que eu já tomei bastante tempo de vocês, eu acho que eu cheguei ao fim aqui do meu tempo que foi alocado. As conclusões, eu não vou repetir o que eu acabei de dizer, vocês ouviram eu tagarelar a respeito durante 1 hora já. Se vocês tiverem interesse, por favor, leiam o paper e me mandem sugestões, nós vamos ficar muito felizes em pensar a respeito deles. Muito obrigado. Muito obrigado, Ara, pelo seminário. Então, pessoal, estamos abertos às perguntas. Quem tiver pergunta, pode fazer no chat ou então levantar a mão. Pode ser também que eu tenha sido extremamente claro ou extremamente entediante. E eu fico feliz também de responder perguntas por e-mail, se alguma pergunta vier a vocês depois. Eu sei que algumas pessoas têm interesse de ter os slides também e tal. Certo? Posso mandar com o maior prazer. Fala, Cláudio. Oi, Áureo, obrigado. Super interessante. Eu fiquei curioso porque parte da motivação, quando você falou lá do paper da Petra Todd, do Progressa, é fazer simulações de políticas alternativas, né? No paper deles, eles brincam com o que aconteceria no Progressa se você pagasse mais dinheiro, o que aconteceria se fosse não condicional em vez de condicional.
que vocês pensam aqui em termos de como é que um experimento de informação pode mapear em políticas específicas e se vocês chegaram a pensar em possíveis simulações dado o modelo estrutural? Pensamos sim. É um ótimo ponto que eu não dou ênfase suficiente na apresentação, então obrigado pela oportunidade de mencionar isso. A grande avenida aqui, em termos de confrontar políticas alternativas, é olhar para políticas que focam no lado da oferta, basicamente custo, e políticas que olham para o lado da demanda. Nos nossos exercícios que nós apresentamos no paper, basicamente o que a gente encontra é que quaisquer políticas que foquem na oferta vão ter um efeito muito menos amplo, muito mais limitado do que efeitos que alinhem expectativas das mulheres em si. Então, basicamente, o que isso sugere é que políticas mais eficazes em resolver essas demandas não satisfeitas seriam basicamente políticas informacionais do que políticas em termos de vamos aumentar o número de clínicas ou fazer com que, sei lá, as pessoas com mais facilidade consigam uma injeção, um implante, etc. Tal. As pessoas parecem cientes a respeito disso e os custos não parecem altos para elas. Então, essa é basicamente a história que nós temos em mente. O que nós estamos fazendo agora, a gente está estamos aplicando para grants para conseguir aumentar a coleta de dados, em que a gente também quer expandir isso para olhar também para a interação entre marido e mulher, que é outro aspecto aí que é importante, talvez olhar para a interação da percepção das mulheres com relação à eficácia dos métodos, mas também com a interação entre marido e mulher, que é algo que a gente não explora com muito sucesso, porque os dados, da maneira como nós coletamos, não se fazem muito amigáveis para isso, mas basicamente em levando Thorium Open à frente aqui, fazendo algo do gênero, basicamente vamos fazer coisa mais informacional, mais na demanda, do que coisa mais na oferta. Temos uma pergunta da Cecília. Oi, Auri, tudo bem? Bom te ver por aqui. Eu fiquei com uma pergunta sobre as idades e o estado civil que você considera na sua análise. E eu queria que você falasse um pouquinho, eu não sei se na sua análise você vai conseguir, mas se você pudesse falar um pouquinho sobre a taxa de fecundidade das meninas de 15 a 19 anos. Eu entendo que nos seus dados começam em 18, né? Enfim, e talvez e também até dar um pouco de perspectiva se essa é uma idade relevante, principalmente para países em desenvolvimento. No Brasil, a gente, por exemplo, tem ainda uma taxa de fecundidade bastante alta entre as meninas de 15 e 19 anos, e não sei se isso é uma questão também em Moçambique, e acho que também, falando um pouquinho da sua história, outro ângulo que aparece é a questão do Estado civil, né? Então, você está focando aí em mulheres casadas que têm um parceiro, e se você pode falar alguma coisa sobre, e também, aqui novamente falando dessa idade de 15 a 19 anos, em que possivelmente muitas não são casadas, e será que, quer dizer, como é que a gente pensa isso, se é uma questão mais, não sei se é mais relevante, mas tão importante quanto com essas idades, esses outros estados civis e também, principalmente no contexto de um país em desenvolvimento. E um outro ponto que eu gostaria de levantar também, que eu acompanhei bastante a literatura da descoberta, né, dos anticoncepcionais nos Estados Unidos na década de 70 e toda a literatura que mostrou como essa revolução tecnológica foi importante para várias conquistas das mulheres em mercado de trabalho, educação, etc. E se você pudesse falar um pouquinho disso, porque, enfim, é um recorte diferente, uma população diferente, um contexto diferente. Como é que a gente compatibiliza os seus achados com dessa literatura anterior? Obrigado, Cecília. Infelizmente, nesse projeto, nós não vamos conseguir falar sobre indivíduos com menos de 18 anos, porque não coletamos dados a respeito. E nós focamos, como você menciona, em mulheres casadas ou vivendo maritalmente.
coabitando com alguém. Eu não quero fazer declarações quantitativas a respeito de quão importante gravidez em idades mais jovens em relação ao que nós analisamos. Eu imagino que seja algo que as pessoas se preocupem também, acho que é natural que as pessoas se preocupem. Obviamente, o tipo de análise que nós estamos fazendo aqui, possivelmente nós poderíamos reproduzir com uma população de mulheres não casadas e mulheres mais jovens. Se esse é a melhor alavanca para se utilizar com relação a prevenir gravidez adolescente, esse tipo de coisa, eu acho que entra numa complicação de uma maneira completamente diferente, né? Porque tem várias outras intervenções que são focadas nisso, que entram por outras avenidas. Obviamente, educação com relação à educação sexual e contracepcional é algo que eu imagino não possa se deixar de lado tampouco. Então, quer dizer, isso aí foi uma resposta um tanto alongada para dizer que eu não sei. Mas a plataforma é transportável. Eu imagino que, nesse contexto de mulheres casadas ou vivendo maritalmente, o tipo de análise que nós estamos fazendo, o tipo de política que nós estamos focando, seja mais central do que com mulheres mais jovens. Com relação ao efeito que isso vai ter, se eu entendi bem a sua pergunta posterior, com relação, eu imagino que participação feminina no mercado de trabalho, esse tipo de coisa, esse projeto não é silencioso com respeito a isso. A gente precisa coletar mais dados daqui a alguns anos para ver o que acontece com essas pessoas. É de esperar que vá haver um efeito sobre não só o uso de contracepcionais, mas obviamente fertilidade, saúde, mortalidade materna. Sabe-se, quer dizer, utilizando dados de outros artigos, que isso tem efeitos também, não só sobre as crianças, mas também sobre as mães. Então, é de se esperar que haja algum efeito sobre isso. Isso sendo uma campanha informacional sendo relativamente barata de se carregar, eu acho que o custo-benefício é extremamente favorável, ainda mais se você levar em conta essas outras consequências. Obrigado. Temos uma pergunta também do Marcelo. Fala, meu irmão, tudo bem? Fala, brother. Deixa eu te fazer uma perguntinha rápida, então. Você fala um pouquinho indiretamente sobre isso quando você pergunta para as meninas quais são os anticoncepcionais que elas conhecem, né, os contraceptivos. Mas você tem alguma ideia de disponibilidade, prevalência desses contracepcionais, onde elas moram? Não? Porque no Brasil, em particular, isso é muito importante. Imagino que lá deva ser também. Os 3 contracepcionais hormonais que a gente foca são os contracepcionais mais usados em Moçambique: implante, injeção e pílula. Há uma prevalência muito menor de dispositivos intrauterinos e outros contracepcionais. Então, esses daí são certamente os mais populares e mais conhecidos. Com relação à disponibilidade, pelas respostas que nós obtivemos, por exemplo, com probabilidade de acesso e custo, essas mulheres basicamente veem essas alternativas como sendo basicamente de baixo custo e de uma probabilidade de obtenção relativamente alta. Então, quer dizer, em termos desses 3 métodos hormonais e também preservativos masculinos, tanto em termos de obtenção e uso geral, são os mais disseminados. Obrigado, Marcelo.
mais perguntas? No chat ou alguém quer? Eu que não. Então, Áureo, muito obrigado novamente. Muito Obrigado. legal a sua apresentação. Espero que você continue conosco nos próximos. Vamos bater palma pro... Careful what you ask for. Peraí, temos uma pergunta aqui da Fernanda. Não? A Fernanda levantou a mão, mas... Bom, Não sei se a Fernanda quer perguntar algo. Acho que não. Então, é muito isso. Áureo, obrigado novamente. Bater palmas aqui, como a gente faz sempre. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.